Meus amados e queridos irmãos, eu quero cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor. Eu quero tomar alguns minutos da sua atenção, pois eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de fazer uso da palavra do Senhor e meditar no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45. Eu gostaria de convidar você a fazer essa leitura. Isaías capítulo de número 45, apenas o versículo de número 22. Se você puder nesse momento pegar a sua Bíblia, abra ela para acompanhar essa leitura. Isaías capítulo de número 45, versículo de número 22, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós de todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Queridos, eu quero chamar sua atenção nesse momento para esse texto tão importante, tão sublime para as nossas vidas, para os nossos dias, para a humanidade em geral. O Senhor está dizendo: olhai para mim e sereis salvo, porque não há outro Deus fora de mim. Queridos, é tão importante pararmos um pouco para meditar no que está escrito nesse texto, pois ultimamente a humanidade tem olhado para tantas direções, a humanidade tem se voltado para tantas direções que muitas das vezes tem esquecido, que muitas das vezes tem deixado de olhar para o lugar e para quem de fato deveria olhar. O Senhor está dizendo: olhai para mim e sereis salvos. A minha pergunta para você hoje é: para que direção você tem olhado? Para onde você tem olhado? Você tem olhado para os problemas ou para o Senhor que pode resolver os seus problemas? O Senhor tem olhado, você tem olhado para a enfermidade ou para o Deus que cura as enfermidades? Para que direção você tem olhado? O Senhor vai dizer na sua palavra que nós devemos olhar somente para Ele. Mas eu quero aqui, em rápidas palavras, falar um pouquinho sobre algumas direções que nós temos visto que a humanidade tem olhado, que as pessoas têm olhado e que muitas das vezes isso tem trago consequências terríveis, consequências muito sérias para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para o seu viver como um todo. Eu quero neste momento dizer para vocês que a humanidade tem olhado para algumas direções que nos preocupa e eu gostaria de chamar sua atenção agora para algumas dessas direções. A primeira direção que eu acredito que o homem, o ser humano, tem olhado e que ele precisa deixar de olhar é olhar para o seu passado. Quantas vezes nós estamos vendo pessoas que vivem uma vida miserável, vivem uma vida sofrida, vivem uma vida de dificuldade, de aflições, porque não consegue se desprender do seu passado, não consegue desativar o seu passado da sua vida. Muitas dessas pessoas não conseguem fazer isso por falta de conseguir perdoar. Queridos, eu quero falar com você nesse dia, nesse momento. O perdão, ele é muito importante. O perdão, ele é muito necessário. Nós estamos vendo muitas pessoas que vivem uma vida amargurada, vivem uma vida muito difícil porque não consegue liberar o perdão. Eu fico olhando para aquele jovem chamado José, que tinha todos os motivos para viver uma vida chata, enjoado, carrancudo o tempo inteiro. Mas José, ele sabia
que Deus estava no controle de todas as coisas. José sabia que podia até fugir do seu controle, mas nunca iria fugir do controle de Deus. É isso que eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que está ouvindo e assistindo esta palavra. Deus tem o melhor para você. Deus é quem cuida de você. Então deixe de olhar para o passado. Eu sei que o seu passado é atribulado, o seu passado tem muitas feridas, tem muitos machucados, mas quando você parar de olhar para o passado, essas feridas vão se cicatrizar. Essas feridas ainda não cicatrizaram, porque você todos os dias mexe nela. Você já teve uma ferida e você ficou arrancando a casca dela o tempo inteiro? Nascia um pouquinho de casca, você arrancava? Aquela ferida nunca cicatriza, porque todas as vezes que ela vai começar o processo de cicatrização, você arranca. E assim é as pessoas que não perdoam. As pessoas que não perdoam, quando a ferida vai se cicatrizando, a pessoa enfia o dedo na ferida novamente. A pessoa arranca a casquinha. A pessoa não consegue viver sem se desprender do seu passado. Queridos, Deus conhece o teu passado. Deus conhece o teu presente. E Deus conhece o teu futuro. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha nem para o seu passado e nem para o seu presente. Deus olha para o seu futuro. Por isso é que muitas pessoas às vezes dizem que Deus tem senso de humor, porque Ele fala conosco olhando para o nosso futuro e não para o nosso presente. Deus fala conosco não quem nós somos, mas quem nós seremos. E por isso que parece algumas vezes que Deus tem senso de humor, como por exemplo, quando Deus chega para Adão e fala: Adão, Adão, onde estás? É lógico que ele sabia onde é que ele estava. Ou quando Deus chega para Gideão e diz: varão valoroso. Gideão estava escondido, malhando trigo num lagar, escondido, com medo. E o Senhor chega para ele e diz: varão valoroso. Por quê? Porque Deus estava falando daquilo que ele iria fazer através de Gideão. Iria fazer dele um varão valoroso. E assim Deus tem olhado para mim, Deus tem olhado para você e tem te tratado como Ele vai fazer na sua vida. As promessas de Deus estão se cumprindo, as promessas de Deus todos os dias estão se cumprindo. A cada dia uma promessa, a cada dia algo que Deus falou está se cumprindo, mas muitas das vezes nós estamos tão presos ao nosso passado que nós não conseguimos observar e perceber aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero nessa oportunidade pedir a você: deixe o seu passado no passado. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no lago do esquecimento, do qual Ele não se lembra mais. Mas muitas das vezes nós olhamos para o nosso passado e trazemos para o nosso futuro, trazemos para o nosso presente, como que não podemos ser usados por Deus, não podemos fazer isso ou fazer aquilo, porque outrora éramos isso, era aquilo. Queridos, o meu passado e o seu passado, Deus não se lembra mais. Eu quero fazer uma leitura de um texto que está em Amós, capítulo de número 7, versículo de número 14 e 15, que diz assim: E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicomoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo. Observe que ele está neste mesmo processo. Ele está dizendo: olha, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, mas eu estou aqui porque foi o Senhor quem mandou. Talvez você esteja se sentindo que você não deveria estar onde você está.
Talvez você esteja sentindo que é peso demais que colocaram nas suas costas. Mas eu quero dizer para você, não olhe para o seu passado. Deus confiou em você, Ele capacitou em você. Quantas vezes nós sentimos vontade de desistir, sentimos vontade de parar, sentimos vontade de voltar atrás, mas o passado para trás não é opção. Deus verdadeiramente quer que eu e você cresçamos e prossigamos em crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O passado ficou para trás. Agora somos novas criaturas. Agora já não vivemos nós mesmos, mas agora Cristo vive em nós. E nós precisamos viver todos os dias em novidade de vida. Mas ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 11 a 15, eu gostaria que você olhasse aí, que diz assim: E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, cujo nome é Saulo. Olha bem, queridos, quando o Senhor chamou a Saulo no caminho de Damasco, Deus chamou, Deus escolheu, e Deus agora vai a Ananias e diz: Ananias, levanta e vai até a rua chamada direita, e unge a Saulo. Ananias, ele vai questionar ao Senhor, ele vai dizer: Senhor, mas ele é isso, ele é aquilo outro, ele tem uma carta aí, e com essa carta ele pode prender e matar quem ele quiser. Mas o Senhor vai dizer: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Queridos, não importa quem você era, não importa o que você fez, o que importa é que Deus te resgatou, o que importa é que Deus amou você. Não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que escolheu a vós, foi Ele quem te chamou. Então não importa se as pessoas aceitam ou não aceitam o que Deus fez, eles têm que brigar com Ele. Foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te chamou. Não se desespere, não se aflija, não volte atrás, não retorne, porque se com o Senhor está difícil, sem o Senhor será muito mais difícil. Mas ainda Isaías capítulo de número 6, versículo de número 5, diz assim: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, observe que todas as pessoas que Deus chamou tinham um passado difícil, um passado problemático, um passado de aflição, um passado pecaminoso, mas o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou, da mesma forma que Deus me chamou, da mesma forma que Deus te escolheu. Nós devemos agora seguirmos ao Senhor sem olhar para o passado. No passado, é um passado sem Cristo. E o passado sem Cristo só tem coisas ruins para nos oferecer, para nos lembrar. E devemos ter cuidado, porque as pessoas que vivem olhando para o passado, ela acaba entrando em um sistema de depressão. Começa a viver uma vida depressiva. Mas olha bem, as pessoas não devem olhar para o passado. Mas existe um outro problema que as pessoas têm vivido muito, que é olhar para as circunstâncias. Queridos, se nós fôssemos viver de olhar para as circunstâncias, nós não estaríamos aqui. As circunstâncias nem sempre elas são favoráveis. Pelo contrário, a circunstância muitas vezes elas são adversas,
Parece que muitas das vezes as circunstâncias, elas vão na contramão da promessa. Observe que o Senhor vem até Abraão e diz: Abraão, de ti eu levantarei uma grande nação. Dali um tempo o Senhor vem a este mesmo Abraão e diz: Abraão, me dá o teu filho, teu único filho. Parece que as circunstâncias estão indo na contramão da promessa. Mas uma coisa eu posso te garantir: se a promessa é de Deus, se foi Deus quem te prometeu, ainda que você não esteja entendendo, ainda que você não esteja compreendendo as circunstâncias, não se preocupe com as circunstâncias, porque as circunstâncias são apenas um meio pelo qual Deus tem feito se cumprir a sua vontade, o seu processo. Todos nós precisamos passar pelo processo de Deus. Todos nós precisamos passar por este momento de Deus. Observe. Não olhe para as circunstâncias. Muitas das vezes Deus fala: vou fazer isso na sua vida, e você diz: mas como? Olha quem sou eu não tenho estudo, eu não tenho preparo, eu não tenho formação. Não olhe para as circunstâncias. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele teve que enfrentar não somente o gigante Golias, mas ele teve que enfrentar também o gigante das circunstâncias. Porque vem Saul, que só olhava para as circunstâncias, e olha para o tamanho dele e diz: não, mas você não pode, você não vai conseguir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus está comigo, se Deus está contigo, não há circunstâncias que possam nos parar. Não há circunstâncias que possam tentar impedir o agir de Deus na nossa vida. Querido, preste atenção. Olha bem para mim nesse momento. Eu quero falar diretamente com você. Sim, você que está me ouvindo neste momento. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você nesse momento. Para de olhar para as circunstâncias. Enquanto você não parar de olhar para as circunstâncias adversas que têm acontecido, Deus nunca irá poder cumprir o propósito da sua vida. Porque todas as vezes que Deus vai agir na sua vida, quando vem uma circunstância adversa, você desiste, você dá meia volta, você recua, você volta atrás. Não! Para de olhar para o momento que você está vivendo. Fixa os seus olhos na promessa de Deus. Ainda que no decorrer, para chegar aonde Deus te prometeu, você tenha que passar por desertos, você tenha que passar por tempestades, você tenha que passar por lutas, mas não desista. Não olhe para o que está acontecendo. Essa circunstância ela vai passar. É momentâneo, é passageiro. Fixa na promessa de Deus na sua vida. Aonde foi que Deus falou que ia te levar? O que foi que Deus falou que verdadeiramente iria se cumprir na sua vida? É só isso que importa. Não olhe para as circunstâncias. Olhe somente para Jesus. Mas não somente olhar para as circunstâncias, mas eu gostaria de convidar você a deixar de olhar para os sentimentos. Quantas vezes nós temos deixado o nosso sentimento dominar a nossa vida? Quantas vezes nós temos deixado o sentimento tomar as decisões?
E aí deixamos de ir à igreja, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de buscar a presença de Deus. Ora, não estou sentindo de ir à igreja, não estou sentindo de ler a Bíblia, não estou sentindo de orar, não estou sentindo de jejuar. Queridos, se você for esperar você sentir vontade, você nunca vai fazer. O seu corpo, a sua carne, você nunca de si só vai sentir vontade de orar. Você nunca de si só vai sentir vontade de jejuar, de ler a Bíblia. Então não olhe para os sentimentos. Há pessoas que vivem tanto o sentimento e acaba não conseguindo fazer a vontade de Deus, porque os sentimentos eles são muito passageiros. Os sentimentos são muito incertos. Quantas vezes as pessoas chegam no final do ano e dizem: Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas eu vou ser diferente. Esse ano que se inicia, eu vou me doar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou fazer mais a vontade de Deus. Passa o primeiro mês, passa o segundo, no terceiro já se esqueceram das promessas, já se esqueceram do que falaram que iria fazer. E sabe quando é que vão lembrar de novo? No dia 31 de dezembro deste ano. É que vão olhar e vão dizer de novo: Senhor, mais um ano que eu não cumpri com o que eu prometi. Mais um ano, Senhor, mas esse ano que vem vai ser diferente. Sabe o que é isso? É sentimentos. Vive de sentimentos. O que está sentindo naquele momento, ele fala que vai fazer. Devemos tomar cuidado com sentimentos. Por isso que nós vemos pessoas que um mês está eufórico, quer trabalhar, quer fazer a vontade de Deus, e no outro está praticamente desviado. Por quê? Por causa dos sentimentos. Queridos, deixa Deus dominar o teu sentimento. Deixa Deus dominar o teu ser, e você vai ver que verdadeiramente essa vontade, esse desejo de fazer a obra de Deus, nada, nem ninguém vai poder impedir que você faça. Mas por último, eu gostaria de chamar sua atenção para não olhar para o homem. Estamos vivendo em dias onde as coisas estão muito em torno de nomes humanos. Você passa por uma igreja hoje, tá o nome da igreja e a foto daquela pessoa que é líder daquela igreja. E lá embaixo, pequenininho, Jesus. Queridos, nós estamos diminuindo a Deus e estamos aumentando o homem. Estamos fazendo o contrário do que João dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos vendo hoje as coisas muito em torno de nome humano. O líder tal, o líder tal. Nós estamos vendo hoje se criando tantos nomes para denominados líderes, que se não já tiver, daqui a uns dias vai ter o semideus. Nós precisamos urgentemente voltar ao Evangelho, voltar à palavra de Cristo. Porque enquanto nós estivermos olhando para o passado, enquanto nós estivermos olhando para a circunstância, enquanto nós estivermos olhando para os sentimentos, enquanto nós estivermos olhando para o homem, nós só empurramos a Jesus para fora da nossa vida. Eu quero convidar você nessa noite. Cuidado quando você deposita a sua confiança em homens.
Você deve honrar, você deve respeitar, você deve ter o seu líder com todo respeito, com toda fidelidade, com todo amor e carinho. Mas não podemos depositar nele ou nela aquilo que só podemos depositar a Deus. Porque se nós invertimos os papéis, essa pessoa é falha. Ela pode cair, ela pode errar, ela pode pecar a qualquer momento. E se você estiver firmada nessa pessoa, você cai junto. Porque muitas das vezes os escândalos que acontecem fazem com que muitos se desviem, se afastem e caiam. Eu fico vendo tantas pessoas nos escândalos que olham e dizem assim: eu não vou mais na igreja. Você viu o que aconteceu com aquele líder tal, com aquele outro líder, com aquele pastor, seja lá com quem for. Eu não vou mais, porque se aconteceu com ele. Queridos, que culpa o Senhor tem se os homens decepcionam? Os homens são carne também, sujeito ao erro, como você. Eu estou sujeito ao erro. Eu estou sujeito à falha. Por isso, neste momento, eu quero clamar ao Senhor que Ele venha derramar sobre a minha vida e a sua vida a direção, a sabedoria, para que nós possamos, a cada momento, nos colocarmos à disposição e depositarmos o nosso olhar e a nossa confiança somente em Jesus. Porque é isso que o texto diz. Eu finalizo agora lendo novamente o texto. Olhai para mim e sereis salvos, vós de todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Fora do Senhor, não há outro que tenha salvação para dar para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.